Olá pessoal, então vamos lá ao nosso terceiro e último vídeo, falando sobre como tomar as rédeas da própria vida, como ser proativo, né? Como eliminar então os vícios emocionais. Então, no vídeo anterior eu falei sobre vícios emocionais. E o que são vícios emocionais? Como vícios comuns são hábitos, na verdade é muito mais do que hábitos, vícios mesmo, porque uma vez que eu sinto a abstinência desse vício, eu posso passar mal. Eu tive uma conversa com uma aluna mês passado, né? E essa aluna, ela relatou das crises de ansiedade dela por se sentir inútil. Então a necessidade de agradar é um vício emocional, tá? A necessidade de ser forte é um vício emocional. Agora há pouco tempo eu chamei a minha mãe para sair. Falei, mãe, vamos ali no Mirante. O Mirante é um lugar gostoso, com um ventinho, tá fresco, tá gostoso. Aí ela falou assim, não, estou muito cansada e amanhã tenho que ajudar o seu irmão. Vício de ser forte, tá? Chamando para ir um passeio gostoso que vai descansar a mente. Mas a necessidade de cuidar do outro é um vício emocional. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia trazer ferramentas para ajudar vocês a se livrarem desses vícios emocionais. Eu anotei alguns aqui para eu não me perder. Hoje eu vou fazer o uso aqui das minhas colinhas, tá bom? Então, eu fiz até uma anotação aqui. Eu escrevi que os vícios são prioridades para o viciado. Tá certo isso? No inconsciente, eles tomam prioridades. Eles tomam prioridades de forma inconsciente, melhor dizendo assim, ó, sem que você perceba. E quando o viciado entende que o vício está fazendo mal, ele tenta sair e fica na abstinência. É o que vai acontecer agora. Uma vez que você entende que você tem um vício, espero que vocês tenham feito aí a listinha de vocês, ela ajuda bastante a reconhecer em si o próprio erro. Quando o viciado ele reconhece que aquele vício está fazendo mal para ele, ele já tem uma chance maior de se livrar. E aí vai vir o que é agora? A abstinência. A gente geralmente precisa de ajuda. Não tem como eu estar aí ajudando você. Eu faço alguns atendimentos terapêuticos. É muito raro, né? Mas eu faço. E acompanho algumas pessoas. Então, você pode buscar a ajuda de um terapeuta, mas eu vou te dar ferramentas aqui que você pode estar utilizando. Então, pega papel e caneta, dá um pause, busca lá papel e caneta para você anotar essas ferramentas que eu vou passar para você, tá bom? Para vocês. Eu vou separar aqui. Vamos lá. É interessante observar, então, que cada pessoa ela é única. Cada pessoa é única, gente. Você põe uma coisa na sua cabeça. Nunca existiu, não existe e não vai existir outra pessoa como você, outro você. Então você é de uma importância extrema. Entenda isso. Se encolher não faz bem para o mundo, não faz bem para os seus filhos, não faz bem para os seus pais. Talvez você está querendo aí cuidar dos seus pais, né? Dei o exemplo da minha mãe aqui, ela querendo ajudar o meu irmão amanhã. Ele não precisa. É verdade que ele não precisa. Mas quando você coloca o outro como prioridade, principalmente aí os filhos, você está ensinando algo muito errado. Algo muito errado. Eu falei que não se trata de religião aqui. Não se trata de religião, é extremamente científico. Mas eu vou fazer o uso de uma palavra bíblica que é o seguinte: o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas, Deus é o princípio, né? Seu pai, sua mãe, lá são a sua origem, seu ponto de partida. E até quando você vai ficar colado no seu ponto de partida? Se você quer amar seus pais, você precisa honrar os seus pais. Se você quer amar a Deus, você precisa honrar. Então você precisa ir, você precisa decolar. Então, quanto mais próximo você está no seu ponto de partida, mais vícios emocionais está mostrando que você tem. Então, a primeira coisa é o seguinte: você mora na casa do seu pai, da sua mãe? Saia. Saia. Escreva aí, vou sair, vou me mudar. Ah, mas o meu pai e minha mãe estão tão doentinhos estão. O que adoece as pessoas são vícios emocionais. Já ouviu falar de Epigenética? Vou dar um spoiler aqui que a gente fala sobre isso no nosso treinamento.
Epigenética, ela conta o seguinte, de forma resumida, não é porque você está doente que essa doença vai se manifestar. Tá certo isso? Covid. Muitas pessoas pegaram Covid, tudo bem, estão aí até hoje sem sequelas. Atletas pegaram Covid e morreram no mesmo dia. Por quê? Porque a manifestação da doença tem que ter um porquê. A manifestação da doença tem que ter um porquê. Então, se você aprender a seguir o fluxo da vida, você vai contagiar os seus filhos, você vai ensinar algo bom com as suas atitudes. O pai e a mãe que são um casal feliz, gente, vocês não vão ter problemas com os seus filhos que diz respeito a eles ficarem com a vida travada. O garoto vai aprender como se trata uma mulher. A mulher vai aprender como se trata um homem. Eles vão ver papai e mamãe são felizes e estão me incentivando a seguir a vida. E é isso que eles vão querer. Eles sabem que ali eles têm um refúgio, mas eles sabem que a mamãe águia está empurrando o filhotinho no penhasco para que ele possa voar. E essa parte é muito difícil. Largar papai e mamãe aí, ó, nego de 40, de 50, de 30 anos colado nas asas dos pais, eu sei bem o que é isso, que se preocupar com a segurança da mãe, se preocupar com a saúde do pai, eu sei muito bem o que é isso. Mas a sua vida não vai prosperar se você... Isso também é mandamento bíblico. Larga pai e mãe e viver a sua vida, a sua família. Tá? Então vamos lá, cada pessoa é única. E estamos passando por uma experiência, aliás, estamos passando por uma crise de identidade, onde você se encaixa na vontade do outro para poder... E você nem está sendo feliz de verdade, e essa é a verdade. Então tá aí, a primeira coisa, escreve aí, ó, deixar pai e mãe, tá? Deixar pai e mãe. E, se você já deixou, a sua questão é com seus filhos, é deixar os seus filhos decolarem, deixar os seus filhos voarem. Gente, vocês vão ouvir aí cachorro latindo, caramelo toma conta da rua ali, aí comanda a rua ali, carro passando, que aqui é assim, aqui é movimentado, tá? Mas vamos lá, a gente tem que terminar isso. Não tem um estúdio para fazer esses vídeos não, mas eu acredito que o mais importante você vai pegar, tá? E espero que depois desse aqui você alimente a sua mente com mais conteúdos importantes, tá? E parabéns por estar buscando conteúdos para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Então faz um compromisso, escreve aí o seu compromisso de se priorizar, tá? Se priorizar, por mais que seja difícil, escreve, coloca como compromisso. Compromisso. Pede alguém para testemunhar e escrever, assinar embaixo, que é o seu compromisso. Porque quantas vezes você esteve preocupado aí dirigindo e acabou esquecendo de abastecer? Então o carro era prioridade. Você tem que olhar o seu corpo. Então tem que afiar o instrumento, isso é um princípio básico. Não adianta você pegar uma ferramenta e usar e ela cegar, porque depois você vai perder a eficiência. Então você tem que se priorizar. Então coloca isso aí, vou me priorizar. Realmente é sair do seu ponto de origem, pai, mãe, tá? É distanciar o máximo possível. E, gente, leve isso ao pé da letra. Leve isso ao pé da letra. Sabe por quê? Porque quando você tiver com dinheiro, vai surgir uma necessidade do outro que você vai querer sanar. Que você vai se endividar, às vezes, por estando próximo, você vai se endividar. Gente, presta atenção. Eu já atendi um rapaz, certa vez, que ele tinha muita condição financeira, mas ele vivia endividado, porque ele tinha uma necessidade que veio lá da infância de pedir o socorro para o pai, de pedir empréstimo, de pedir ajuda, e ele tinha dificuldade de pagar esses empréstimos. Então se distancie, porque quando você criar asas, você vai poder vir visitar, você vai poder dar uma casa melhor. Pensa se o Neymar ele tivesse ainda lá no clubezinho de base dele. E talvez você use comparação, e comparação é a pior armadilha. Pior eu sou o mais bem sucedido da família. Não, isso é armadilha, você pode ir muito além. Muito além. Então, primeira coisa, anota isso.
tá? Se você tem filhos, a sua obrigação é fazer os seus filhos conhecer o mundo todo, tá? Se tiver que fazer uma faculdade em Harvard, que vá, tá? Não ficar grudado em você, não. Se seu problema relacional é pai e mãe, quantas pessoas se separam aí porque inconscientemente aí estão fazendo aquela relação. O marido tá achando que a esposa é a mãe ou prefere estar com a mãe do que estar com a esposa. Isso acontece muito. Então, priorize o seu relacionamento, você e o seu relacionamento, tá? Vai chegar uma hora que os seus filhos aí, 10, 11 anos em diante, eles vão querer ter a própria identidade deles, e isso é normal, eles precisam disso, tá? Então vamos lá. Feito isso, vamos lá. Anota o que eu vou te falar. Olha a sua linguagem. Eu vou ter que ler aqui agora, gente. Linguagem reativa e linguagem proativa. Então anota isso aqui e começa a se policiar, tá bom? Os meus alunos de judô, se eles falarem que não conseguem, eles pagam flexão de braço. Eu vou fazer isso com você. Então vamos lá. Linguagem reativa. O que é a linguagem reativa? É quando a sua linguagem ela tem um vício emocional ligado a outra pessoa. Então vamos lá. Quando você diz assim, por exemplo, não há nada que eu possa fazer. Isso é uma coisa limitante, tá? Eu vou te dar 3 tipos de problema. De controle existente, que você pode controlar, pode fazer alguma coisa, ser proativo e ir lá resolver. De controle indireto, você pode pedir ajuda para alguém, você pode influenciar alguém para fazer por você, tá? Gerar influência. E controle inexistente, tipo a morte de alguém, né? Não tem controle, então não tem o que fazer, tá? Então você tem que ter discernimento para isso. Então, ao invés de falar não há nada que eu possa fazer, você vai colocar aqui, ó, vamos procurar uma alternativa. Isso no seu trabalho, na sua família, tá? Seu relacionamento. Vamos buscar alternativa. Sou assim e pronto. Muitas pessoas gostam de dizer isso. Lembra que eu falei? A pessoa que tem um perfil de cuidador. Eu sou assim, não vou mudar. Isso não é bom. Não é bom. Você tem que cuidar de você, tá? Muitas pessoas deixam de sonhar, perde a noção de sonhar. Acho que isso é coisa de criança, mas sonhar. Ou você vive conforme a natureza. A natureza é o seguinte, lembra que eu falei no vídeo passado? Ir em busca de prazer e fugir da dor. Ir em busca de prazer e fugir da dor. O que é prazer? É comer, ter conforto, segurança, fugir da dor. Se você sabe a importância de fazer atividade física, isso você só vai ter prazer em fazer atividade física se você romper a barreira da dificuldade, da dor. Então tem que romper a barreira. Quer ter uma vida nova, tem que romper a barreira, tá? Então vamos lá. Sou assim e pronto. Não, você vai dizer assim, ó, posso tomar outra atitude. É o que você vai fazer a partir de agora. Ela me deixa louco, ou ele me deixa louco, tá? Ela ou ele me deixa louco. Posso controlar os meus sentimentos. Escreve aí, de um lado você escreve assim, ó, linguagem reativa, do outro lado você escreve linguagem proativa. Então, linguagem reativa, não há nada que eu possa fazer. Linguagem proativa, vamos procurar alternativa. Linguagem reativa, sou assim pronto. Linguagem proativa, posso tomar uma atitude. Linguagem reativa, ela me deixa louco. Linguagem proativa, eu posso controlar os meus sentimentos, tá? Eu posso sentir os meus sentimentos, eu posso sentir a raiva e tal, mas eu não tenho que tomar atitude por conta deles, tá certo? Então vamos lá. Eles nunca vão aceitar isso. Às vezes você tem que fazer uma apresentação, vender alguma coisa, você vai falar, eles nunca vão aceitar isso. Vou buscar uma apresentação eficaz, vou buscar uma alternativa, tá? Escreve isso aí, tá? Pausa o vídeo, tô tentando ser breve aqui, tá, gente? Mas isso é muito importante. Tenho de fazer isso. Tenho que fazer isso, eu tenho de fazer isso. Não, você não é obrigado, você escolhe, tá? Paulo, na prisão, ele disse que podiam prender o corpo dele, mas não o espírito dele, não a alma dele, tá? Viktor Frankl teve a mesma consciência disso. Você vai escrever do outro lado assim, ó, tenho que fazer? Não, preciso achar uma resposta apropriada. Ou eu escolho fazer.
Também mais embaixo você pode colocar aqui, ó, não posso. Você vai colocar assim, eu escolho, eu preciso fazer. Não, você vai colocar eu prefiro fazer. Ou você utiliza a sua liberdade de escolha, você coloca eu prefiro fazer. Toma consciência disso. Segundo, se eu pudesse, eu vou fazer. Muda essa linguagem, tá? Pausa o vídeo se for necessário, escreve isso e para tudo que você colocar no seu projeto de vida, você vai observar essa linguagem, tá? Se você tem, por exemplo, que ganhar mais dinheiro para realizar um sonho, então pensa, talvez eu dou aula e a minha clientela consegue pagar um ticket, um valor. Se eu quiser melhorar esse ticket, esse valor, eu preciso achar uma clientela capaz de pagar mais. Não adianta eu jogar uma semente numa terra infértil. Entende isso? E aí quando você jogar essa semente, ela começar em outra terra e ela começar a dar frutos, a família vai te criticar. Olha lá, fulano mudou, abandonou, o pai lá abandonou a mãe, não quis cuidar mais, né? Olha lá, não está mais preocupado. Entende o que vai acontecer? Entende que por que você não cresce? Por que você não desenvolve mais? Por que você não melhora a sua saúde, a sua vida financeira? Porque à medida que você prosperar, você vai ter que sair mais. Quando eu comecei a participar de reuniões, eu mal parava em casa. Eu mal paro em casa. Então, olha só, se o seu filho tiver sucesso, gente, muitos adolescentes aí não estão passando de ano porque não quer largar o vínculo afetivo. Se você colocar depois do segundo grau, você colocar aí mais uma etapa, ou depois do nono ano você colocar eles para ir para o segundo grau juntos, vai todo mundo passar. A dependência emocional, ela faz isso. Então vamos lá. O que você prefere? Passar uma vida inteira tentando agradar as expectativas dos outros sobre a sua vida, tá? Ou aquilo que gera mais vida em você? Não tem como ter as duas coisas. Ou você vive para agradar ou você vive. E à medida que você viver a sua vida, aí de verdade você vai agradar. Se você fosse parente do Silvio Santos, você não ia ficar feliz? Se fosse parente aí do Cristiano Ronaldo, não ia ficar feliz? E você acha que o Cristiano Ronaldo continuou lá no bairro que ele estava? Com os mesmos... Quando você cresce, você vai ter que largar aqueles... Você não vai mais poder frequentar aqueles mesmos lugares. Não vai. Pensa aí, ó. Esses dias eu vi o sósia do Ronaldinho Gaúcho num barzinho e ele cercado cercado, né, com seguranças, sósia, para evitar assédio. Olha, e talvez você não queira isso. Talvez você não queira isso. Então eu vou me encolher. Entende que há uma possibilidade infinita para você? Platão fala sobre reminiscência. É a essência da experiência. A essência da experiência. O fato em si, ele pode ser perdido, mas a essência da experiência, ela fica. Se, por exemplo, você apanhou do seu pai ou da sua mãe, sei lá, né, na infância, você até esquece, você esquece a dor, mas você lembra, se for uma injustiça, você lembra que você apanhou por causa de uma injustiça. Entende isso? Você toma um suco de laranja, você joga o bagaço, aquele trem todo fora, e o que fica é a essência. Então, mas o que eu faço com a essência? O que eu faço com todos os traumas que eu tenho? Com toda aquela dor que eu tenho? Você tem que ressignificar aquilo. Se eu tive um pai que foi abusivo, eu vou ser um bom pai. Se eu tive mãe que foi distante, se eu fui abusado, alguma coisa assim, eu não preciso viver isso, eu não preciso passar por isso, os meus filhos não precisam passar por isso, eu não preciso jogar o meu lixo no outro, descarregar o meu lixo no outro, fazer o outro sofrer porque eu sofri. Então você vai passar por armadilhas emocionais. O imprevisto é uma delas. Quando você estiver decolando, vai acontecer imprevisto e você vai pensar, poxa, tá vendo aí? Não é pra mim, mas é pra você sim. Imprevisto acontece com todo mundo. E quando vier o imprevisto, vai vir outra armadilha. Então entende o seguinte,
quando você estiver se livrando, da sua abstinência emocional, vai vir desafios, vai vir armadilhas. Vai vir, por exemplo, imprevistos com você, imprevistos com seu pai, imprevistos com sua mãe, imprevisto com seus filhos, com seus vizinhos, vai vir imprevistos. E você geralmente se preocupa mais com o imprevisto dos outros do que com os seus. Vai vir momentos difíceis para você, para outra pessoa, mas não é os momentos difíceis que determina. É o que você vai fazer com esses momentos difíceis. Vai vir, vai acontecer. Lembra, você tem 3 tipos de problemas que você pode resolver, que você precisa de outra pessoa, então você pode influenciar outra pessoa, e que não tem como resolver, mas a sua vida precisa fluir. E vai vir a falta de apoio. Porque se o jogador famoso quer ir jogar lá na Espanha, a família, os amigos vai ter que ficar para trás. Mas pensa se não seria interessante, se não seria bom ter esse nível de sucesso. Então, não deixe de sonhar. Não se culpa por ser feliz. Tá? Então segue esses passos. Primeiro, vocês anotaram o primeiro? O primeiro é: pai e mãe fica para trás. Tá? Porque o seu pai e sua mãe tem que viver a vida deles. Tem que viver. Essa cultura tem que começar a existir. De casais felizes. Tá? Conto de fada. Não é conto de fada até que a morte se separe. Porque se você quer andar e seu cônjuge não quer andar, gente, tá com o coração endurecido, vai, anda. Não para, não estabiliza. Faz o possível para que ele vá também. Mas você sempre vai andar na velocidade do mais fraco. Então, e outra coisa, que talvez é o mais difícil, você não vai convencer os seus pais, você não vai convencer os de casa. Então você não tem honra dentro da sua casa. Não adianta você... olha só, eu aprendi uma coisa legal, vou te ensinar. As pessoas não vão te ouvir, as pessoas precisam ver o exemplo. Depois do exemplo que as pessoas vão começar a te dar ouvidos. Vou repetir aqui, olha, você prefere passar a sua vida inteira tentando agradar as pessoas, tentando se encaixar, tentando viver ali, agradando as expectativas dos outros sobre a sua vida, ou vivendo aquilo que gera mais vida em você. Olha, pega aquela linguagem reativa, analisa ela, tá? Faz um compromisso com você. Não julga ninguém, não tenta mudar ninguém, tá? Não tenta mudar ninguém, não tenta, você não vai conseguir mudar ninguém. Muda você. E você vai ter barreira, vai ter desafios, mas deixa anotado. Faz um quadro de metas. O que eu quero? Uma casa melhor. O que eu quero, sei lá. Faz o seu quadro de metas. O salário tanto. Deixa visível para você. E não se importe com a opinião dos outros. Eu tenho meu quadro de metas. Tá? Eu não tô nem aí para a opinião dos outros. As pessoas me criticam. Principalmente os de casa me criticam. Tá? Principalmente os mais próximos me criticam. Mas a maturidade vem quando você entende que a opinião do outro é a opinião do outro. Tá? Opinião não é pedido, opinião do outro não te define. Tá certo? Então vamos lá, faz um compromisso com você. Existem treinamentos aí que você pode participar, invista em você, busque ajuda, busque terapia se for preciso, busque apoio de alguém que tente andar com pessoas mais inteligentes, mais capacitadas do que você, melhor financeiramente do que você. Tá? Isso não é desprezar as outras pessoas, isso é pensar em você. Tá? Lembra do carro aí, ó. Passa muito tempo dirigindo e esquece de colocar água, esquece de colocar combustível. O que vai acontecer? Você merece ser feliz. Tá? Você merece ter prazer na vida. Forte abraço, então, eu desejo tudo de bom para você. Então vamos lá, olha só. Trabalhe o seu músculo proativo.
Essa é a frase que você tem que escrever. Fazer o que tem que ser feito, independente de sentimento ou circunstância. Eu quero ganhar 5 mil por mês, 10 mil, 20 mil por mês. O que você tem que fazer? Você já sabe o que tem que fazer? Então faça, independente de sentimentos ou de circunstâncias. Tá? Você não vai resolver problemas dos outros. Então faça, deixa essa frase aí e trabalhe isso. Daqui a 30 dias, vem aí e deixa um comentário aí dizendo como que está a sua vida, me manda mensagem, tá? Dizendo como que está a sua vida. Mas faz um compromisso mesmo a partir de agora, não leva esse vídeo como um videozinho, né? Outro dia alguém falou assim, o Bruno tá querendo virar youtuber. Não, eu não quero virar youtuber. Vejo graça nisso, né? Minha paixão é outra. Eu ensino porque eu aprendo, e esse conteúdo que eu estou falando para você aqui, geralmente eu cobro para poder ensinar. Eu tenho os meus treinamentos, tá? Então, desejo muito sucesso para sua vida, porque você merece, tá? Vida plena.